Olá, parceiros Pioneer. Vamos lá então para a segunda parte da nossa aula aí de interpretação da análise de solo. Agora nós vamos entrar um pouquinho na parte mais aplicada, mais prática da nossa aula, tá bom? Bem, vamos lá. Chegou um laudo de análise de solo, aqui eu peguei um laudo aqui da Exalc, tá? Do laboratório da Exalc, mas pode ser um laudo de qualquer laboratório, né? Chegou um laudo, aí os colegas aí, os agrônomos aí que não estão muito habituados a olhar análise de solo já tomam um susto já, né? Tem até um menininho aqui assustado, né? Com a análise de solo, né? Porque realmente é uma coisa que assusta um pouco, né? Você pega um laudo ali, tem um monte de coisa ali, se você não está habituado, você toma um susto, né? Mas não precisa ficar preocupado porque não tem nada demais, é simples, tá? A hora que você olha uma análise, começa a entender ela, você olha a segunda análise, já está entendendo mais, daqui a pouco você virou um craque aí em análise, interpretar análise de solo. É claro que alguns utilizam mais análise de solo, outros utilizam menos, né? Análise de solo, mas a dica que eu dou para você é olhar, pega uma análise de uma fazenda, pega de outra, vai comparando ela, que você vai entendendo, tá? Vamos lá. Então, o que eu vou sugerir aqui para vocês, quando chegar uma análise de solo, dividir em 3 partes, tá? Antes de ficar, claro que a gente já vai olhar de cara, né, os nutrientes, né, cálcio, magnésio, potássio, fósforo, enxofre, e ver se está bom ou ruim, né? Mas a análise de solo, ela não dá ideia só de fertilidade do solo, ela dá uma ideia de outras coisas, de textura de solo. Então, a gente tem que olhar um olhar mais amplo para análise de solo. Por exemplo, vamos pegar aqui a caixinha aqui, né, que estão os resultados, tá? pH, matéria orgânica, P-resina, enxofre, aí já está falando que é enxofre fosfato de cálcio, né, que é um método de determinação, potássio, resina, cálcio, magnésio, alumínio, hidrogênio mais alumínio, soma de base, CTC, V%, M%, e eu não mostrei aqui micronutrientes, né, normalmente vai ter micronutrientes também, boro, cobre, ferro, magnésio e zinco. Então eu olho a análise de solo, e aí eu vou dividir isso aqui em 3 caixinhas, tá? A caixinha número 1, são parâmetros de acidez. Dá uma ideia se o meu solo está ácido, se está corrigido ou não. Quais são os parâmetros de acidez? pH, vocês já viram ali na parte inicial da aula, pH é acidez ativa, então aqui ó, 5.8, 5.3, né, pH. Normalmente em cloreto de cálcio, é o extrator mais usado hoje em dia, embora em alguns estados pode ser pH em água, tá? O pH em água normalmente ele é 0.5, 0.6 unidades a mais do que o pH em cloreto de cálcio. O pH em cloreto de cálcio normalmente é um pouquinho mais baixo, mais ácido, tá? Então, o pH é um parâmetro de acidez. Alumínio também é um parâmetro de acidez. Se eu tiver muito alumínio no meu solo, esse é um solo com potencial de gerar acidez muito grande. Aqui no caso está tudo menor que 1, tudo baixinho, ó. Possivelmente um solo já corrigido, né? Aí eu tenho V%, saturação por base, e M%. Quanto mais alto o V%, mais baixo o M%. Os dois são inversamente proporcionais. O V% sobe, o M% cai, tá? Porque o V% é porcentagem de cálcio, magnésio e potássio, tá? Então, quando sobe cálcio, magnésio e potássio, naturalmente é porque está caindo a quantidade de alumínio, tá? O M%. Então, esses 4 elementos aí, né? pH, alumínio, V% e M% dão uma ideia de acidez. Ah, não, esse solo aqui, por exemplo, ó, 77% de V% de 0 a 20, 45% de 20 a 40. Outra amostra, 61, 31. Ó, na camada superficial, 71, 38, 57, 39. Na camada superficial, esse solo está bom, está acima de 60% de saturação por bases. Na camada 20 a 40, ele tá mais ou menos, né? 45, 31, 38, 39. Está na faixa de 40%. É o que a gente mais encontra por aí nas lavouras, né? Uma saturação por bases corrigida de 0 a 20, e de 20 a 40 já está ficando feia a coisa, né? Já está baixo o V%. É o que a gente mais encontra por aí em lavouras comerciais, tá? M%, aqui deu tudo 0, exceto nessa última aqui que deu 5, né? Ó, o V% está 39, começou a aparecer M%, tá? Então começou a acender a luz amarela e opa, está começando a dar problema aqui esse alumínio, tá? Parâmetro de acidez. Segunda caixinha, parâmetros que dão uma ideia de textura do solo. Será que esse solo aqui ele é argiloso, arenoso, textura média? O que eu olho? Matéria orgânica e CTC, tá? Matéria orgânica e CTC. Por quê? Normalmente, um solo mais argiloso, ele tem mais matéria orgânica, tá? Por quê, professor? Qual que é a relação de matéria orgânica com argila? A argila, pessoal, ela protege a matéria orgânica ou o carbono da oxidação microbiana. Então, quanto mais argila tem um solo, normalmente mais matéria orgânica ele tem, porque a argila está protegendo a matéria orgânica da oxidação, tá?
Então, matéria orgânica, vamos olhar aqui, ó. 32 gramas por decímetro cúbico, se eu dividir isso por 10, passa para porcentagem. Então, 3,2%. Na segunda camada, 2,3%. Outra análise, 29, ou 2,9 e 2,2 de 20 a 40. 3,3, 2,4, 3,0, 2,4. Então, o solo que tem mais ou menos 3% de matéria orgânica na camada superficial e 2 ponto alguma coisa na segunda camada. Então, é um solo de textura média para cima. Média para cima, porque ele tem 3% de matéria orgânica, é bastante isso, tá? Para a condição do Brasil, exceto que vocês que estão aí na região sul, né? Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, é normal a gente ver 3, 3,5, 4, até 5% de matéria orgânica. Mas subindo aqui, ó, São Paulo, indo para cima, Goiás, Mato Grosso, Tocantins, Pará, é muito raro a gente ver solos com mais de 3% de matéria orgânica, tá? E CTC, 70 milimol ou 7 centimol na primeira análise, 55, 69, 60... Opa, tá difícil de enxergar aqui. 58,5 ou 68,5, não sei aqui. 58,5, acho que é. 60 milimol. Então, esse é um solo de textura média. Média, 6 até 7 centimol de carga por decímetro cúbico. Então, matéria orgânica e CTC dá uma ideia para a gente qual que é a textura do solo. O ideal é que a análise de solo tenha textura, né? Areia, silt e argila. No caso aqui não tem. Então, muitas vezes a gente tem que se virar e inferir sobre a textura do solo só olhando matéria orgânica e CTC. Então, aqui seria um solo, aí, se eu pudesse chutar, 35%, 40% de argila, 45% de argila, algo assim, tá? Por esses valores de matéria orgânica e CTC, tá bom? Eu vou falar um pouquinho disso depois também. E a terceira caixinha, aí sim a fertilidade mesmo, estoque de nutrientes, cálcio, magnésio, potássio, fósforo, enxofre e micro. Aí sim eu vou olhar o teor de nutriente. Cálcio tá bom, tá ruim, tá? Então aqui tá dando P-resina 17,9, 22,8, 34,9, 15,12. Então solo moderadamente corrigido para fósforo, resina, cálcio 40, 23, 33, 23, um solo tem acima de 20 milimol de 2 centimol de cálcio, tá ok, não tá tão ruim. E magnésio, 12, 9, 11, 9. Então, está acima de 10 milimol de magnésio, tá batendo a trave ali, né, para ser um solo bom de magnésio. E potássio, 2,2, eu estou olhando só a camada 0 a 20, viu, pessoal? 2,2, 1,9, 2,2, 1,5. Então está perto ali de 2 milimol de carga ou 0,2 centimol, né? Ou 80 ppm, miligrama por decímetro cúbico. Então está moderadamente corrigido em teor médio aí de potássio. Poderia estar melhor? Poderia estar melhor, né? Poderia estar 2,5, 3 milimol, né? 120 ppm, mas ele está na faixa aí de 80 ppm de potássio, tá bom? Então é isso, pessoal. Então as três caixinhas aqui, parâmetro de acidez, textura do solo e estoque de nutrientes, tá? Bem, entrando em interpretação de análise de solo. Primeira coisa, pegou um laudo de análise na mão, primeiro confere e vê se o resultado faz sentido, tá? Brasil, pessoal, eu acho que, eu não sei quantos laboratórios de análise de solo tem no Brasil, mas são mais de 200, tá? Com certeza. E o número de laboratórios no Brasil está crescendo muito nos últimos anos. Por quê? Porque o agricultor, felizmente, está fazendo mais análise de solo. Então, ele está mandando mais amostras para o laboratório, a agricultura de precisão também, a amostragem grid, né? Aumentou o número de amostras das fazendas, então o número de laboratórios no Brasil aumentou muito e o número de análises feitas por ano aumentou muito, tá? Isso é bom, tá? Por um lado é bom, porque o agricultor está fazendo mais análise de solo. Por outro lado é ruim, porque nós temos laboratórios de qualidade duvidosa aí no mercado, tá? Oferecendo serviço. Então, primeira coisa, confere se o resultado faz sentido, tá? Como assim? Os cálculos, soma de base, CTC, V%, M%. Tá fazendo sentido, tá certo. Só faltava o laboratório errar nos cálculos, né? Aí você pode abandonar esse laboratório, pelo amor de Deus, né? Mas, enfim, dá uma conferida, né? Ver CTC, V%, M%, se tá tudo certo com os dados aí. Depois dá uma olhada se na camada superficial eu tenho valores maiores de pH, que é para ser maior na superfície, porque a gente aplica calcário mais na superfície, né? E valores maiores de matéria orgânica, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e a própria CTC. É para ser maior de 0 a 20, tá? O que é para ser maior de 20 a 40, tá? Parâmetros de acidez, né? Alumínio, tá? Alumínio é para ter mais de 20 a 40. Por quê? Normalmente o alumínio, ele está vindo do material de origem ali. Então, na camada superficial eu aplico calcário, eu vou precipitando, vou neutralizando esse alumínio. Então, não é para aparecer alumínio de 0 a 20, mas ele vai aparecer de 20 a 40, de 40 a 60, tá?
E na camada inferior também eu tenho mais enxofre. Por que eu tenho mais enxofre de 20 a 40? Porque o enxofre ele está no solo na forma de sulfato, que é um ânion. E esse ânion ele não vai ficar retido em CTC, em carga negativa. Ele vai descer e vai se reter em cargas positivas da subsuperfície, tá? De subsuperfície de 20 a 40. Então o enxofre é para ser maior embaixo, ele fica acumulado mais em camadas mais profundas do solo. Se o pH for menor que 5, for ácido, né, o pH em cloreto de cálcio for menor que 5, normalmente eu vou ter alumínio, tá? Meu alumínio vai ser maior que 0. O M% também vai ser maior que 0, tá? Se o pH for ácido. Se o pH for maior que 5, que eu imagino que vai acontecer na camada superficial, o alumínio é para estar ausente. Por quê? Porque quimicamente ele está na forma precipitada, de hidróxido de alumínio, AlOH3. Então, sempre que o pH sobe acima de 5, não é para ter alumínio na análise solo, tá? pH é maior que 5 em cloreto de cálcio. Teor de cálcio maior que o de magnésio, maior que o de potássio. Normalmente, 99% das vezes, é isso que acontece, tá? Eu tenho muito mais cálcio na análise sólida que magnésio que potássio. E aí já aconteceu isso comigo, né? Você pega uma fazenda que você conhece, todo ano você olha a análise solo dela, por exemplo, sempre deu uma CTC de 80 milimol, 80, 79, 75, 80, 82, de repente tem um ano que sobe para 95. Você fala, mas o que aconteceu? É para mudar a CTC? Não, a CTC não é para mudar, tá? Porque a CTC de um solo só muda se aumentar a quantidade de carga negativa desse solo. Lembram? Como que eu aumento a quantidade negativa? Só se eu aplicar matéria orgânica, cama de frango, esterco de galinha, torta de filtro, alguma coisa assim, ou se eu aplicar argila na minha lavoura. As duas coisas que aumentam carga negativa é matéria orgânica ou argila. Se eu não fiz isso, a CTC não é para mudar. O que aconteceu nesse caso dessa fazenda que a gente trabalha? Eles tinham feito calagem. Eles fizeram calagem do ano para o outro, o laboratório foi lá, analisou cálcio, magnésio, tudo, aumentou por causa do calcário. E como a CTC ela é estimada pela soma de cálcio, magnésio, potássio, hidrogênio e alumínio, aumentou o cálcio, magnésio, aumentou a CTC, foi para 95. Isso não era real, isso era um erro, tá? No outro ano analisou de novo, voltou lá para a normalidade, 80. Então, às vezes, não assustem, pessoal. Às vezes, se acontecer essa flutuação na CTC, o que não é para acontecer, possivelmente foi algum efeito dessa calcário aplicado recentemente. O cálcio do calcário está superestimando a CTC pelo fato da CTC ser calculada, tá bom? É um erro que pode acontecer. Bem, existe eu falei do pH, né? O pH maior que 5 não é para ter alumínio, tá? Não é para ter alumínio. Por quê? Porque tem uma correlação muito direta entre V%, tá? V%, pH em cloreto de cálcio, pH em água e saturação de alumínio. Por exemplo, à medida que aumenta o V%, o pH aumenta também, os dois pHs aqui, e o M% ele cai, ele diminui, são inversamente proporcionais, tá? Então, quando o pH em cloreto de cálcio passa de 5, o meu pH em água normalmente ele vai ser meia unidade, 0,6 unidades acima do pH em cloreto de cálcio. Quando o pH passa de 5, a minha V% normalmente está acima de 50%, e quando o pH passa de 5, não é para eu ter alumínio na análise solo. Por que não é para ter alumínio? Porque o alumínio foi precipitado na forma de AlOH3, tá? Então, não é para ter alumínio. Então, sempre fiquem de olho nisso, tá? O alumínio está zerado, olha o pH e olha o V%, tá? Por exemplo, um solo com V% de 60%, 70%, não é para ele ter alumínio. Se apareceu alumínio aqui, tem algum erro de laboratório, tá? Então, você começa a olhar esses valores aí e começa a ficar mais criterioso, mais crítico, né? E começa a pedir reanálise para o laboratório. Você tem direito de pedir reanálise. Se aparecer um dado aí que não faz sentido para você, você pode pedir reanálise, tá bom? Então, tem uma correlação muito grande, V%, pH e M%. Bem, vamos entrar um pouquinho mais em detalhe agora nos parâmetros as caixinhas que nós falamos ali. Primeira coisa, interpretar parâmetros de acidez do solo. pH é a acidez ativa, concentração de íons H+ na solução do solo, né? Ela é menos importante, a gente acaba nem olhando muito na prática para o pH, mas o ideal é eu ter sempre um solo com pH em cloreto de cálcio acima de 5. Por quê? Porque eu não quero ter alumínio. Alumínio é inimigo de raiz, né? Raiz não cresce onde tem alumínio, então eu não quero ter alumínio. O alumínio tem que estar precipitado. V%.
o ideal é estar sempre próximo ou superior a 60% na superfície e superior a 50% em subsuperfície. Hoje a gente fala de valores até mais altos que isso, 70% na superfície e 60% em subsuperfície, tá? Solos altamente produtivos têm V% corrigido acima de 35% em todo o perfil de solo, especialmente abaixo de 60 centímetros, tá? É o que eu tenho chamado, pessoal, hoje, a nova fertilidade do solo. O que é a nova fertilidade do solo? É a fertilidade do subsolo. Hoje, lavouras de alta produtividade, elas têm fertilidade no subsolo. A ausência de alumínio, presença de cálcio, de magnésio, de enxofre, de boro, tá? Em todo o perfil de solo. Hoje, a gente não maneja mais a agricultura, lavouras de alta produtividade, somente pensando em 0 a 20. A gente tem que pensar em perfil de solo, tá? E aqui tem um dado, ó. Eu não sei se vocês já viram, né, alguma apresentação que eu mostro esses dados aqui. Nós pegamos as áreas do SESB, né, do Comitê Estratégico da Soja do Brasil, de 2014 até 2021-22. Todos os dados que tem no SESB. Se vocês entrarem lá no site do SESB, tem dados aí de 2014 até 2021. Então, pegamos todos os dados e separamos em 4 classes de produtividade de soja, né? Aliás, é uma pena, né, que não tem SESB para milho, né? Tem um outro grupo aí que está trabalhando agora com alta produtividade de milho, né? Mas o SESB aqui para soja, nós separamos de 80 a 100 sacas por hectare, 100 a 120, 120 a 140, 140 a 160, tá? E aqui dados de saturação por bases. Quanto mais verde, mais altos os valores, tá? Saturação por base, V%, de 0 a 10, 10, 20, até 2 metros de profundidade. O que a gente observa, pessoal? Todas essas lavouras tinham saturação por bases acima de 35% de maneira geral, tá? Essa aqui tinha um pouco menos, ó, tá? Acima de 30, né? Mas essas aqui já tinham um pouco mais de saturação por bases, abaixo de 40 centímetros, tá? Então, essas lavouras tinham saturação por bases acima de 35% no perfil de solo. É isso que eu chamo de a nova fertilidade do solo. É a fertilidade do subsolo. Então, lavouras de alta produtividade, não adianta eu ter 70% de V% de 0 a 20 e saturação por base baixa, de 20 a 40. Não adianta, a raiz não vai crescer, eu não vou ter alta produtividade. Então, eu preciso ter saturação de base acima de 35% em todo o perfil de solo, tá? Esses aqui são dados do SESB, né? Bem, alumínio, né? É outro parâmetro de acidez do solo. Alumínio indica a presença de alumínio na forma trivalente, alumínio 3+, que é o alumínio que é tóxico às raízes, tá? É o alumínio trivalente que é tóxico à raiz. O ideal é ter alumínio 0, tá? Mas normalmente aparece um pouco de alumínio nas camadas inferiores, porque o nosso solo tem material de origem que é rico, né, em óxido e hidróxido de ferro e de alumínio. Então, normalmente tem alumínio que acaba saindo do mineral ali e indo para a solução do solo. Quem corrige efetivamente o alumínio é a calagem, tá? O gesso, ele reduz a atividade do alumínio em solução, né? Pela formação de um par iônico de alumínio com sulfato, mas reduz a atividade, mas ele não precipita alumínio. Quem precipita alumínio mesmo é a calagem na forma de Al ou H3, tá? E M%, o ideal é M% estar sempre próximo de 0, pelo menos 0 a 20, 20 a 40, tá? Mas acima de 10% já indica necessidade de gessagem. Nós vamos falar disso mais para frente, mas quando o M% sobe, acima de 10%, já indica a necessidade de gessagem, tá? Segunda caixinha, né? Primeira caixinha, acidez do solo. Primeira caixinha, acidez. Segunda caixinha, textura de solo. Então, vamos lá. Matéria orgânica. Existe uma relação muito clara, muito estreita, né? Entre matéria orgânica e textura do solo. Quanto mais argila, mais matéria orgânica, porque a argila protege a matéria orgânica da oxidação, da decomposição, no caso, ou oxidação. Matéria orgânica maior que 2% normalmente indica solos de textura média, acima de 30% de argila pelo menos, tá? Ou textura argilosa. Solos argilosos vão ter mais de 2,5%, 3% de matéria orgânica, tá? E a CTC também dá para a gente ter uma ideia de textura. Aqui eu coloco alguns valores para a gente ter uma ideia, tá? Solos mais argilosos têm maior CTC, que tem mais argila e mais matéria orgânica. CTC menor que 40 milimol ou 4 centimol. Solos arenosos, tá? CTC entre 40 e 60 milimol, solo de textura média. CTC entre 60 e 100 milimol de carga por decímetro cúbico, solos argilosos, tá? CTC maior que 100 milimol de carga por decímetro cúbico, solo muito argiloso. Então, onde que a gente encontra solos
com CTC maior que 100? Normalmente na região sul do Brasil, quando a gente vai para o Paraná, Rio Grande do Sul, é normal ver solos com acima de 100 milimol, até 150, 180 milimol. À medida que você vai mais aqui para a região central do Brasil e subindo, né? Aí fica difícil encontrar solos com CTC maior que 100, maior que 120, tá? Porque nós temos uma menor quantidade de caulinita na fração argila e maior quantidade de óxido de ferro e alumínio. Então, são argilas menos reativas, tá? Com menor capacidade de geração de carga, tá? Então, a CTC dá um indicativo de textura do solo. Hidrogênio mais alumínio, quanto maior hidrogênio mais alumínio, maior a CTC, e o H mais Al é um indicativo de poder tampão do solo, tá? Poder tampão do solo. Então, pessoal, nós vamos parar essa aula aqui. Então, as duas primeiras caixinhas, tá? A primeira caixinha é acidez do solo, pH, alumínio M%, e a segunda caixinha aí, indicativo de textura do solo, que para a gente ter uma ideia de textura do solo. E aí, para a terceira caixinha, nós vamos falar de teor de nutrientes, aí nós vamos entrar nas tabelas de interpretação de análise, isso nós vamos ver na terceira parte da nossa aula.